Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal Educação. Boa noite, você que está entrando agora em transmissão. Eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora aqui do canal Educação. E a gente vai trabalhar na noite de hoje aspectos importantes que são necessários para a gente entender aí questões significativas desse processo de compreensão da língua portuguesa. Nós estamos hoje com os operadores argumentativos, nossa cartela está aí no ar, nós tivemos já o nosso primeiro encontro, e nesse primeiro encontro a gente vai poder trabalhar aí essas informações relacionadas a esse processo de entendimento, tá? Para a gente poder aí articular de forma correta essas situações. Falamos a respeito das orações coordenadas, ou melhor, orações das conjunções coordenativas, e aí a gente vai poder trazer para vocês a primeira atividade de hoje. Fizemos isso em vários tipos de textos, pequenos textos, recortes de manchetes, charges, e agora vamos aqui para aqueles posts, né? Muito comuns nas redes sociais, circulam lá nos seus aplicativos, tem lá todas as possibilidades de você interagir. Nesse pôster aqui, ó, nesse post, peraí, deixa eu botar bem aqui, ó. Canetinha. Post. Nesse post aqui, ó, a gente tem: não entendo por que, quando destruímos algo, criamos, ou algo criado pelo homem, chamamos isso de vandalismo. Mas, quando destruímos algo criado pela natureza, chamamos de progresso. Ed Bengleiler Jr. Pronto. Nessa frase aí, a gente vai encontrar uma palavrinha, mas. Lembrando a vocês, ó, conjunção adversativa são as conjunções que identificam soma. Conjunções adversativas identificam soma de ideias, né? Ideias, termos. Essa perpassa por essa ideia de adição. A adversativa são conjunções coordenativas que indicam oposição, contraste, né? Adversidade. As conjunções alternativas, o próprio nome já diz, é para indicar a alternância. Conclusão, são as conclusivas, e explicação de motivos e razões é a explicativa. Veja bem quando a gente utiliza ela bem aqui, ó, esse termo. Quando destruímos algo criado pela natureza, isso contrasta com o quê? Com esse outro conjunto de enunciados que ele colocou aqui no início do seu período. Então, se contrasta, vou lhe ajudar aqui, ó, o pessoal lá de Palmeiras já colocou aqui, botou a alternativa corretíssima. Parabéns aí aos nossos alunos aqui. É claro que é uma oração adversativa, ou melhor, uma conjunção coordenativa adversativa, tá? Da ideia de contraste, de oposição. É para trabalhar esta oposição que nós vamos encontrar a junção dessa outra ideia relacionada à primeira ideia que aparece no texto. Muito bem, afiadíssimos. E vamos lá, gente. Ó, passamos a vida controlando o choro e o riso. E terminamos nunca sendo inteiros. Maturidade é chorar e rir como uma criança, sem nenhum medo da aparência. Muito bem. Carpinejar é um filósofo moderno que gosta de escrever essas filosofias em papel de de limpar a boca, né? Os guardanapos. E aí ele posta essas filosofias na sua página social e a gente trouxe aqui para vocês um exercício. Vou só identificar quais são os termos que você tem que analisar. 2 minutinhos, diretor, aqui para dar para esses meninos responderem de forma correta.
Vamos lá, gente. Ó, classifique a conjunção em destaque. Passamos a vida controlando o choro e o riso. E terminamos nunca sendo inteiros. Maturidade é chorar e rir como uma criança, sem medo da aparência. Bom, temos destacado aí os dois termos iguais. Eles são iguais nas suas funções? São, apesar de aparecerem em momentos diferentes desse enunciado. Nós temos no primeiro período aqui a primeira oração. Passamos a vida controlando o choro e o riso. Aí eu apresento a você, terminamos nunca sendo inteiro, interligado por um processo, uma conjunção. E essa conjunção estabelece que essa oração vem para acrescentar à primeira oração uma ideia extra. Da mesma forma que maturidade é chorar e rir como uma criança. Você vai observar que aqui a gente vai poder identificar dois elementos, chorar e rir, que aparece como predicativo do maturidade. E eu vou trazer esses dois elementos através, juntos, unidos, com a conjunção aditiva que marca aí esse elemento, tá bom? Parabéns aos nossos alunos que acertaram a nossa segunda questão. Vamos lá, gente. Ó, classifique a oração destacada dentro dessa possibilidade. Vejamos aí o que a gente vai identificar. Bom, tenho plena confiança em Deus, por isso não temo nenhum obstáculo, pois sei que Ele me ajudará a ultrapassá-lo. Vamos identificar aí, olha, as prerrogativas importantes e necessárias aqui dentro desses elementos, tá? E aí a gente vai poder identificar, ó, dentro dessas possibilidades aqui, nós vamos identificar o termo por isso. Ai, professora, deixa eu revisar aqui as minhas, vamos dizer, as minhas situações, para a gente poder analisar aqui esses elementos, tá lá? Pronto, vou pedir 2 minutinhos, que esse daí eu acho que dá para você fazer rapidinho, tá? 2 minutinhos.
Bom, na terceira, olha, classifica a conjunção em destaque no enunciado. Outro postzinho daqueles que você recebe lá da sua tia quando está no WhatsApp para desejar aí bom dia, tá? E aí ela é muito católica, evangélica, espiritualizada, diz para você ter aí esse processo de sentimentos, tá? E aí a gente vai poder identificar aqui, gente, ó, essa possibilidade de nós reconhecermos uma função que estabelece com a oração. Tenho plena confiança em Deus, por isso não temos nenhum obstáculo. Então, o que é que a gente vai poder observar? Que essa segunda oração mantém com a primeira oração uma relação de conclusão. A conclusão, ó, é que o temor por não ter temor por obstáculo é a conclusão da sua confiança em Deus. A alternativa correta, letra A. Com ou sem máscara, como retornar com segurança ao trabalho presencial? Qual a dúvida que a gente teve quando a gente não tinha aí perspectiva de sair daquela loucura que foi a nossa pandemia, tá? E aí a gente vai poder identificar, ó, com ou sem máscara, como retornar com segurança ao trabalho. Temos um destaque aí, que é ou, e a gente sabe, ó, com ou sem, apesar de nós só termos aqui, ó, esse pedacinho da oração, a gente vai poder já identificar um elemento ou sem o elemento, né? E aí a gente vai poder analisar que se trata de uma conjunção alternativa, tá? Então veja que aqui ele está levantando o acompanhamento, o adjunto adnominal da máscara, pode ser o advérbio com ou o advérbio sem, e aí a gente vai poder observar que esses dois elementos vêm separados por uma conjunção chamada alternativa, tá bom? Vamos lá, classifique a conjunção em destaque. Qual, professora? Vou destacar. Ah, não é voltar, não. Vou destacar. No enunciado, nesse pôster, né? E analise. Quem estuda tem em suas mãos o poder de transformar não só a própria vida, como também das pessoas que lhe cerquem. Ótima frase para você acreditar que está até essa hora na escola, acompanhando na internet, é um ponto positivo da sua mudança de vida. Está estudando aqui e a gente vai, é lógico, trabalhar com vocês as possibilidades, tá bom? 2 minutinhos só para você identificar aí rapidinho as alternativas que a gente tem.
Bom, gente, nessa próxima questão, a gente tem a possibilidade de encontrarmos aí uma locução, como também das pessoas que lhe cercam. Como também e, mas também sempre dão ideia de adição. Então, a vida dela e das pessoas, ou seja, adicionada ao poder de transformar a própria vida, você tem a ideia da transformação das outras pessoas. A alternativa correta, letra A. Bom, vamos lá. Para a gente fechar aqui o esquema das questões relacionadas às conjunções coordenativas, um último elemento aqui importante para você também articular. Todavia, outro post, uma mensagenzinha bíblica aí. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Muito bem. Qual é a frase, professora? Todavia eu me alegrarei no Senhor, né? E dentro dessas possibilidades, a gente já tem aqui mais ou menos essa perspectiva, né? Qual é a classificação dessa conjunção aí? Conjunção em destaque. Qual seria a classificação que você daria? 2 minutinhos para você responder. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia, gente, é um termo que indica o quê? A adversidade. Todavia, entretanto, porém. Ai, cadê? Não respondeu, não. Pronto, a adversidade, tá bom? Vamos lá. Ou quer ou não quer. Fica na conversa, fica na conserva, só azeitona aguenta. Obrigada de nada. Eita, esses posts que aparecem na internet são bem. Aí, ou quer ou não quer, já sei até qual é. Ou a gente já viu ela, inclusive, na nossa primeira aula, como exemplo. Não dá para você errar, não, gente. Ó, ou a gente vai atrás da alternativa. Aí, olha, a conjunção alternativa representa. Ai, perdão, aqui, deixa eu pegar aqui meu lapisinho. Dentro dessas possibilidades. Vamos lá.
Vamos para as conjunções subordinativas? Vamos lá, professora, o que é que a gente tem aí para trabalhar nas conjunções subordinativas? Como eu disse para vocês, as conjunções subordinativas, elas apresentam dependência de um elemento ao outro. Podem ser de várias categorias, causais, comparativas e outras que a gente vai ver nos elementos seguintes, tá? Dentro dessa possibilidade, a gente vai poder identificar aqui essas questões relacionadas dentro dessas possibilidades, tá? Causais, né? As conjunções causais, elas causam elas estabelecem em relação ao termo principal uma relação de causa. Ela vai introduzir aquele enunciado que vai representar a causa do termo, da oração principal. Então, as expressões utilizadas são haja vista, que, porque, pois, porquanto, visto que, uma vez que, tá? E aí a gente sabe, olha, que o que está lá participando de várias coisas, que é para você ter bem cuidado. Tem o que sozinho, como causal, mas ele também vai vir como sozinho comparativo, tá? Comparação é quando você vai estabelecer entre as duas relações esse processo de entendimento, né? Principalmente em torno daquilo que seria esse processo de comparação. E aí a gente vai poder analisar essas possibilidades de comparação, como, que, nem, que, depois de mais, menos, melhor, pior ou maior. Nós vamos ter as conjunções aí concessivas. As conjunções concessivas, elas também vão aparecer em relação àquilo que vão dar essa ideia de concessão de adversidade, de oposição também. Embora, conquanto, ainda que, mesmo que, em que pese, posto que. Professora, e como é que a gente vai diferenciar as orações concessivas das adversativas? Aquela ideia que a gente colocou para vocês sempre. As adversativas, elas estabelecem-se sempre em relação a termos que podem ser desarticulados e não prejudicar o entendimento de nenhuma delas, tá? Que são as orações coordenadas, porque elas são literalmente independentes. O que elas podem é cooperar uma reforçando o sentido mais específico da outra. No caso das conjunções subordinadas, não. A gente vai participar de elementos que precisam daqueles elementos contraditórios, né, opositórios, porque se não acontecer, você não tem o sentido da primeira oração, tá? Então, elas são um pouco diferentes aí para serem trazidas para as suas particularidades, tá? A gente vai identificar essas possibilidades aí. Próximo grupo de orações subordinadas, a gente vai poder, construir mais outras. Condicionais, conformativas, consecutivas e finais. As orações condicionais, elas também estabelecem em relação à oração principal essa ideia de condição, né? Nós vamos encontrar aqui, condição de se, desde que, caso, conquanto que, a menos que, somente se. Pode ser palavras, conjunções ou locuções conjuntivas que tenham essa mesma função. Conformativas, né? Conforme, como, segundo, de acordo, consoante. A conformativa é quando você atribui àquela oração uma ideia de concordância, né? Ou de conformidade em relação àquilo que se estabelece na primeira oração. Consecutivas, você vai estabelecer a ideia de consecução, o que novamente volta como elemento aí conector, só que você precisa perceber que para ele ser causal, ele vem só. Para ele ser comparativo, ele vem com
àqueles advérbios de intensidade. E para ele vir consecutivo, ele precisa das expressões depois de tal, tanto ou tão. As finais também, elas vão estabelecer-se em torno dessas ideias de finalização, ou melhor, perdão, de finalidade, perdão. É finalidade. A segunda oração vai estabelecer em relação ao termo ou à primeira oração essa perspectiva de finalidade, tá? E aí a gente vai poder analisar esses elementos, tá? E aí a gente vai poder fazer tudo isso acontecer dentro dessas possibilidades. Vamos lá ao último grupo das subordinadas. Eu não disse para vocês que o grupo era um pouquinho maior? Estou voltando aqui. Proporcionais, temporais e integrantes, né? São 3 grupos aí que estão faltando dentro dessas situações. As proporcionais, elas já vão dar ideia de representação de proposição. E aí a gente vai poder encontrar as expressões a proporção que, a medida que, tanto quanto. Aí você coloca um enunciado aí mais ou menos. As ideias de proporção pode ser a maior ou menor, mas elas vão muitas vezes aparecer distribuídas ao longo da oração. Temporais, as conjunções subordinadas, elas podem ser temporais. Quando, enquanto, assim, até que, mal, logo que, desde que, e etc. Sempre identificando essa circunstância de temporalidade. E as integrantes são o que? E o se e o como, né? Que a gente já falou com relação ao que vai estabelecer-se dentro das orações subordinadas substantivas. Aí trabalhando orações que estabeleçam a necessidade de complementar a oração principal através de uma função sintática que eles estabelecem em torno dos termos essenciais da oração, sujeito, predicado, ou essenciais ou integrantes, né? Que aí funcionam aí dentro desses elementos, tá bom? E aí, professor, o que é que a gente tem? Lógico, vamos descascar os nossos exercícios. Bom, tá aí um exemplo de publicidade bem criativa. Cascas, as estrelas da natureza em revistas. Revista Caras, né? Aí eles fizeram uma paródia em cima. Bom, mas a gente quer saber o que é que o Coco disse. Quando se está no topo, todos querem te derrubar. Indique a conjunção em destaque. Classifique a conjunção em destaque no enunciado. Qual é a conjunção? Quando. Vou pedir aqui 2 minutinhos para a nossa diretora de imagem, para que você possa colocar o seu raciocínio aí em torno das horas das conjunções subordinadas, tá? Aqui já é conjunção subordinada. 2 minutinhos.
Vamos lá, olha. Classifica a oração. Quando se está no topo, todos querem te derrubar. Eita, o Coco falando verdades aí. Bom, quando é uma conjunção subordinativa condicional, temporal, de consequência, de concessão ou finalidade. Qual é a conjunção aí a ser trabalhada? Qual é a ideia da conjunção que está sendo trabalhada? É claro, gente, que a com... Peraí, deixa eu pegar aqui o nosso canetinha, porque senão... É a de tempo. Quando? No tempo, né, que você está lá no topo, naquele horário, aí as pessoas querem te derrubar. Segunda, vamos lá, gente, ó. O uso da conjunção se. Cadê, olha? Exame como ganhar dinheiro se o Brasil der certo. E 3 motivos para acreditar nisso. Vamos lá. Se o Brasil der certo. Eita, mas essa capa aí é meio pessimista. Ele vai dar certo. Vamos lá aí, gente, ó. O se na capa da revista introduz uma ideia de condição, tempo, consequência, concessão ou finalidade, gente. Se as coisas acontecerem, é uma condição, né, gente? Aí a gente já imagina uma situação condicionante. Se o Brasil der certo, você vai aprender a ganhar dinheiro nessa revista aí, tá? Então a gente vai encontrar a condição sendo estabelecida nessa primeira oração. Bora lá, gente, ó. E no trecho, e 3 motivos para acreditar nisso. As conjunções desta casa revelam, respectivamente, ideias de... Vou pedir aqui, porque são 2 tipos, já vou dar uma dica. 2 tipos de conjunções são diferentes, tá? Uma é coordenativa e a outra é subordinativa, tá? Portanto, vou pedir aqui para a nossa diretora de imagem um tempinho de 2 minutos para vocês. Vamos lá. Olha, nesse trecho aí a gente tem e 3 motivos para acreditar nisso. Bom, o i aqui junta ao der certo a identificação dos 3 motivos, tá? Então, aqui, ó, é uma condição de adição. Temos 2 alternativas aqui que indicam essa possibilidade, tá? Aí, o para acreditar nisso, nesse caso aí, a gente vai encontrar o para,
Aí voltando aqui. A adição é a coordenação. É coordenativa, tá? Por isso que eu disse que eram de duas diferentes que a gente trouxe na aula de hoje. E o para é a identificação da finalidade, né? A gente vai poder identificar aqui, ó, a finalidade para acreditar nisso, para os 3 motivos acontecer. A finalidade é essa. Então, a gente vai ter uma coordenativa e uma subordinativa participando aí desse elemento, tá? Vamos lá avançar, que a gente está chegando ao fim da nossa aula. Vixe, Maria, já está assim, rapidinho. Deixa eu botar aqui. Agora que veio colocar. Vamos lá. Você o distrai enquanto dou uma limpada na jaula. Aí o cidadão lá, gente, ó, vai lá e botou a roupinha de balé. Enquanto, vamos lá nessa charge. O uso da conjunção enquanto revela ideia de letra A, intensidade, letra B, consequência, letra C, finalidade, letra D, tempo, ou letra E, proporcionalidade, né? Você o distrai enquanto eu dou uma limpada, ou seja, no tempo que eu vou dar uma limpada. Será? Você acha que é temporal, intensidade, consequência, né? Então, a gente vai poder observar que nesse segundo elemento aqui, ou nesse elemento final aqui, a gente pode utilizar o princípio básico aí da construção de que, nesse momento, a gente tem uma circunstância que está sendo estabelecida através dessa conjunção aqui. E essa conjunção, por ela ser uma conjunção subordinativa, ela vai participar aí de um elemento obrigatório, já que essa primeira oração, ela tem uma relação de dependência, ou melhor, é a segunda oração, no caso aqui, ó, eu dou uma limpada na jaula, né? Ela tem uma relação de independência ao fato de o cidadão o distrair. E aí a gente vai ver que esse conector que nós utilizamos aqui, que é o conector que estabelece... Peraí, deixa eu apagar bem aqui, gente. Pronto. Deixa eu marcar o texto aqui. Esse conector que estabelece essa ligação, ele tem uma relação a ser estabelecida em torno dessa segunda oração em relação à oração principal, que é você o distrai, tá? Ou então a primeira, eu dou uma limpada na jaula enquanto você o distrai. A gente vai ver que existe uma relação temporal aí acontecendo, aí entre esses dois elementos. E a finalidade, ou melhor, a conjunção subordinativa enquanto é uma conjunção temporal, tá? Então, a gente trouxe aqui, dentro dessas possibilidades, aí vários recursos textuais, falamos de todos, de charges, de posts, até palavra bíblica a gente trouxe hoje aqui para você treinar a utilização de conjunções, tanto coordenativas, nas 5 possibilidades que a gente tem, aditiva, conclusiva, explicativa, alternativa e adversativa. São 5 formas de você estabelecer acréscimos que não são tão dependentes assim, mas aparecem de bom grado para poder acrescentar aí alguma informação, uma ideia mais clara, mais bem colocada, mais bem coerente, ou uma ideia mais bem coesa, que dê mais coerência às ideias que você vai apresentar. E aí a gente viu agora as outras modalidades de conjunções que a gente trouxe para vocês. Conjunções subordinativas, do tipo aí causais, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais, né? Deixa eu ver o que mais aqui, as integrantes, né? Atemporal. Todas essas modalidades, elas são modalidades de conjunções subordinativas e elas vão participar de momentos em que haja a necessidade de haver essa ligação. É diferente da coordenação, quando há apenas um acréscimo
E esse acréscimo, ele não prejudica o entendimento separado desses elementos, mas ele acaba se tornando mais, vamos dizer assim, um reforçador daquele elemento compreensivo que é construído através da coesão e da coerência entre aqueles termos. Então, na aula de hoje que a gente trouxe para vocês, nós falamos sobre as conjunções, fizemos muitas atividades aqui para que vocês possam realmente utilizar aí em pleno vapor todas as possibilidades de trabalho em torno dessas conjunções, tá? Então, eu acho que a aula foi muito boa, porque a gente aplicou os conceitos relacionados aos aspectos construtivos, principalmente trabalhando aí essas possibilidades de representação de uma classe importante, que é a conjunção, participando aí desse processo de construção da coesão e da coerência textual, ou seja, operando como conectores importantes na produção de textos. Essa cartela, os exercícios, você encontra no site do Canal Educação, canaleducação.tv. Está lá todo o nosso material. A aula fica à sua disposição também no canal do YouTube. Basta você colocar lá no canal nosso do YouTube e vai localizando o dia e a sequência de aula que você pode, se pegou só a segunda, pode rever a primeira sem problema nenhum. O importante é fazer da educação aí esse instrumento de transformação que a gente trouxe na aula de hoje, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima semana, gente. Tchauzinho!